Gravação iniciada. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da tarde, do dia 4 de junho de 2020, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CAR. E vamos dar seguimento ao nosso julgamento pelo item 399 da pauta, 399. Trata-se de embargo de declaração e o embargante é o Banco Santander Brasil, na verdade é um banco, o contribuinte é Santander Brasil Seguros S.A. Ok? É um processo de minha relatoria, o voto já está disponível, eu vou passar a leitura. Dene, você iniciou a gravação também, a sua gravação? Sim, minha gravação sim. Obrigado, Gregório. Isso, a gravação já foi iniciada. Sim, o Gregório está falando da minha gravação aqui, no OBS. Mas obrigado, Natália, também. Então, vamos lá. É o item 399 da pauta, são embargos de declaração. Eu vou fazer uma leitura do relatório e já passo para o voto. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, com fundamento nos dispositivos que eu cito ali no relatório, nos quais alegou os seguintes vícios no acórdão 2402-006.509. Ele alegou omissão e contradição quanto ao tratamento tributário e ao auxílio creche, omissão quanto aos limites para enquadramento de uma rubrica na base de cálculo da contribuição previdenciária, omissão quanto à insubsistência da contribuição ao INCRA e essa omissão contra o INCRA. Em exame prévio de admissibilidade, folhas 725 a 728, restou admitida apenas a omissão referente ao INCRA. É o relatório. Voto. Conhecimento. Os embargos de declaração apresentados pelo contribuinte atendem aos pressupostos de admissibilidade e, desse modo, deles tomo conhecimento. Da alegada omissão contra o INCRA. Segundo o embargante, o acordo embargado não analisou o argumento apresentado no recurso voluntário quanto à improcedência de cobrança referente à contribuição destinada ao INCRA. Pois bem, a omissão alegada diz respeito ao argumento constante da folha 19 do recurso voluntário, integrada no seguinte ano. Essa alegação aqui constou no recurso voluntário. Diz assim, item 38. Impede ressaltar ainda a improcedência da cobrança referente à contribuição ao INCRA, eis que o Supremo Tribunal de Justiça vem rechaçando de maneira maciça a exigência da contribuição devida ao INCRA após o advento das leis 7787 de 89 e 8212/91, conforme se observa nos seguintes julgados. Destarte, como irrefutavelmente demonstrado, não há que se exigir da recorrente a contribuição ao INCRA. Pois bem, compulsando o voto condutor do acordo embargado, nota-se que, de fato, tal argumento não chegou a ser tratado pelo relator. Portanto, assiste razão ao embargante quanto a essa omissão, a qual deve ser apreciada e sanada pela turma, que é o que faremos a partir de agora. Alegação contra o INCRA só. Da contribuição destinada ao INCRA. Em seu recurso, apresentado em 28/6/2006, amparado em decisões do Superior Tribunal de Justiça, aduz o recorrente ao embargante ter inadmissível a contribuição ao INCRA. Confira-se, né? Aí tem ali a alegação, todavia, não procede tal alegação. Vejamos inicialmente o que restou consignado na decisão de primeira instância da DRJ,
em relação a essa contribuição. Deixa eu tirar um azinho que está sobrando aqui. Em relação a essa contribuição, diz a DRJ, em relação à contribuição INCRA, afirma ser improcedente sua cobrança, pois o STJ a vem rechaçando após o advento das leis 7789 e 812/91. Transcreve julgados a respeito. No que diz respeito ao INCRA, o artigo 1º e o artigo 3º do decreto 1146 de 70, já indicado no rol dos fundamentos legais integrantes da notificação fiscal de vazamento de débito em pauta, mantém a contribuição destinada ao INCRA, instituída pela Lei 26.13 de 55, com as modificações introduzidas pela Lei número 4.863/65, devida por todas as empresas. Dessa forma, as empresas definidas no artigo 15, inciso 1, parágrafo único da Lei 812 de 91, recolhem, a título de contribuição INCRA, a alíquota de 0,2%, incidente sobre a folha de salário dos empregados. Ressaltamos que a atividade Ressaltamos ainda que a atividade da autoridade administrativa é inteiramente vinculada, não possuindo esta autoridade competência para declarar indevidos valores determinados pela legislação como aplicáveis às contribuições para a Seguridade Social. Conforme se observa, o julgado atual foi claro ao demonstrar que a contribuição ao INCRA está alicerçada em legislação vigente ao tempo dos fatos. Ademais, tal legislação é de observância obrigatória pela fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, à luz do que dispõe o artigo 42, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Importa trazermos à baila ainda o enunciado da súmula número 516 do STJ, de 22 de fevereiro de 2015, que se contrapõe às alegações do recorrente. Diz assim o enunciado: a contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, previsto ali no decreto número 1110 de 70, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas leis 7787 de 89 e 812/91 e 813/91, não podendo ser compensada com a contribuição INSS. Como se vê, o próprio STJ firmou, consolidou o entendimento de que a contribuição destinada ao INCRA se manteve mesmo com a entrada em vigor dessas leis ali citadas pelo recorrente, que é a Lei 7787 de 89 e a Lei 812/91, e também a Lei 813/91. Portanto, diante do quadro que se apresenta, não há retoques a se fazer na decisão de primeira instância quanto à contribuição ao INCRA. Isso posto, voto por acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar a omissão apontada no acórdão 2402/00615/9, nos termos do presente voto. É como eu voto. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Alguém diverge desse voto? Ninguém diverge? É bem tranquilo, né? Uma omissão só com relação ao INCRA, daí eu tratei nesse meu voto aqui para suprir a omissão. Então, colegas, no item 399 da pauta, Banco Santander Brasil Seguros, S.A., ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no acordo 24.006.15/9, nos termos do voto do relator. Ok? Então, esse ficou o item 399 da pauta. Agora, vamos passar ao item 400, de relatoria do conselheiro Márcio. O contribuinte é Colina Araranguaiense Veículos S.A. Márcio, o voto já está disponível lá para a gente, né?
Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para vocês se está, porque eu estou com problema aqui no meu token. Problema não, coisa básica. Eu estou reconectando aqui, que eu caí do Drive Day, eu não sei se ele foi copiado ou não. Então, primeiro eu peço que vocês não foi, né? Não está lá não, Márcio. Tá bom, ninguém só... Tá tranquilo. Só Estou esperando para relogar aqui. Como é o nome do sistema que faz o login? Vocês sabem de cabeça? Como assim? É porque ele não está aparecendo na minha barra para fazer o login. Não, é o cadeadinho que aparece ali embaixo. E aí, não está aparecendo agora. Desconecta ele de novo e reconecta. Já fiz. A última vez que eu fiz isso, tive que reiniciar o computador para ele ler. O VPN. Basta colocar... Isso, no VPN. Deixa eu ver. É isso mesmo. Deixa eu ver se agora vai. Obrigado, Luiz. Só um minutinho. Se eu conseguir conectar. A Ana caiu também, por sinal, para mim. Os dois votos são votos, eu espero, bem tranquilos, diferentes dos votos de ontem. Tá autenticando aqui, aí eu... É o Colino primeiro, né, Dene? Não é o Carlos Alberto, né? É o Colino. Ó, só uma orientação que eu aprendi a fazer aqui, eu consigo deixar vocês mudos. Então, às vezes a Renata esquece o microfone aberto, eu consigo mutar a Renata, e assim também vocês podem conseguir se automutar. Pode ser importante, às vezes a gente esquece o microfone aberto no nosso toque, é só clicar nos 3 pontinhos no topo superior direito, e tem lá, a primeira opção é mudo, tá bom? Eu vi que você já me calou a boca algumas vezes. Obrigada, amigo. Mas manda mensagem, vocês recebem mensagem que eu calei? Sim, mas tudo bem, eu esqueço às vezes mesmo. Obrigada, agradeço. De nada. A gente tá aqui, agora eu tô copiando, tá? Só um minuto. É incrivelmente lento. Computador desde quarta-feira, então eu acho que ele tá muito lento. Ah, tá aqui já, com o Carlos Alberto Colino, os dois próximos. Aí depois eu copio os outros da tarde. Tá sendo copiado agora, enquanto isso, então eu vou já comentar a história desses dois processos. Tá. Ah, sim, olha, eu copiei os que eu achava que iria ser da manhã. Tá bom, vamos lá. Então, começando, o Colina já está sendo copiado, daqui a um minutinho vocês devem ver. O Colina refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social por serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. É um caso bastante tranquilo de inconstitucionalidade, a gente vai começar a ler o voto agora. Oi. Oi, você vai... Já começou, então? Eu vou fazer uma leitura rápida do relatório para ir para o voto. Ah, então tá. Então pode fazer então a leitura do relatório, na sequência fala do voto. Eu vou desligar. É um AIOP no período de 2005 a 2007, como eu falei, referente a contribuições previdenciárias destinadas ao custeio da Seguridade Social, sobre o valor bruto de nota fiscal, fatura relativa a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Dentre os argumentos do recurso voluntário, ele requer a nulidade da declaração, requer a declaração de nulidade do acordo recorrido por incompetência do órgão julgador, com o retorno dos autos para o regular processamento perante a DRF Aranguá, Santa Catarina. Na sequência, apresenta o cenário jurídico relacionado à inconstitucionalidade do artigo 22, inciso 4 da Lei 8.212 e o ADI 2.594, e termina inquirindo a respeito da multa de ofício. Pois bem, o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Aqui eu me valho da faculdade que me confere o parágrafo 3º do artigo 59 do PAF, que ele resolve que, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria declarações de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
A matéria em questão do voto diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, nos termos do artigo 22, inciso 4 da Lei 8212. Esse dispositivo foi julgado inconstitucional pelo plenário do STF nos autos do RS 595838 de São Paulo. Vocês podem aí perceber que tem aí a ementa da decisão. O STF, por intermédio do plenário virtual, também reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada em 15 de maio de 2009. Em 25 de fevereiro de 2015, foi publicada a decisão definitiva do STF, proferida na sessão de 18 de dezembro de 2014, no sentido de declarar inconstitucional a exação importante, sem a modulação de seus efeitos, nos seguintes termos: a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade, medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursáveis não contêm indicação concreta nem específica desse risco. Modular os efeitos no caso dos autos, importaria em negar ao contribuinte próprio direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos, tal como formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável, resultante de efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, no inciso 4 do artigo 22 da Lei 8212. Aí também no âmbito legislativo foi editada a Resolução Federal número 10 de 2016 para suspender a execução do dispositivo infraconstitucional. Portanto, conformidade com o artigo 62 do parágrafo 2º do RICAF, é uma decisão definitiva de mérito do STF na sistemática de repetitivo, que deve ser reproduzida por nós. É o caso dos autos e, reproduzindo a decisão da Suprema Corte, cumpre afastar a exigência diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento. Como não procede o lançamento de ofício, tampouco também a multa de ofício exigida. Por essa razão, abstenho-me de apreciar os argumentos apresentados na peça de defesa neste tocante. Então, eu voto, presidente, por dar provimento ao recurso voluntário. Esse é um caso também da contribuição de 15%, né, da cooperativa de trabalho, né, e todo o débito é esse, né, esse processo trata só desse débito. Tá? É só uma sugestão, Márcio, é que você, eu não sei se eu ouvi bem, mas você, quando falou aí, você falou recurso repetitivo, no caso é repercussão geral, né? Sim, verdade, eu confundi com o STJ. Foi. Mas é tranquilo, é só isso aí. Votação, presidente. Só está extinto. Bem, colegas, esse é um caso tranquilo, como aquele que a Renata já comentou com a gente, né, que vai ser um voto dela de mais tarde, envolvendo a contribuição de 15% de cooperativa de trabalho. O relator está encaminhando por dar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge. Eu acompanho também. Então, o dispositivo então, da decisão do item 400 da pauta ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Só parabenizar o relator pela objetividade da abordagem. Eu declino, agradeço e digo que só aprendi com vocês. Tá. Agora podemos passar para o item 401. Só um pouquinho aqui, só um instantinho, antes de você passar, só um instantinho. Tá. Pode passar para o item 401, então. Pode ler o relatório e o voto do item 401 do contribuinte Alberto de Almeida. Bem, aqui trata-se de uma NFLD incidente sobre a NFLD referente à contribuição previdenciária incidente sobre obras de execução, obras de construção civil ocorridas no período de 94 a 2003, consolidadas em dezembro de 2003, no valor total atualizado à data de R$ 3.132.
Nas razões, o contribuinte permanece indignado com a intenção da BRF Jundiaí em rediscutir matéria analisada pela 4ª CAJ, o que é vedado pelo Regulamento Interno da Previdência Social, no parágrafo 7º do artigo 60, aprovado pela Portaria número 88 de 2004, afirma que a cobrança indevida e ilegal está prescrita por conta da farta documentação prova que a obra foi executada até 1986 e requer o cancelamento definitivo do CEI e arquivamento do processo. Passou o voto. O recurso voluntário TPX atende aos demais requisitos de admissibilidade. Esse é aquele tradicional caso em que o recorrente apenas reitera as razões já apresentadas na impugnação. Então, aqui é o válido permissivo do parágrafo 3º do artigo 57, no anexo 2º do RICAF, para reproduzir, naturalmente, vou precisar lê-las, claro, mas reproduzir as razões do voto da instância da autoridade julgadora prolatora do acordo recorrido. Bem, então, eu vou passar a parte que está. Cumpre registrar inicialmente que o processo citado foi juntado a este para a pensação conforme despacho de folha 39. Da análise dos referidos autos, verifica-se que o contribuinte apresentou impugnação em NFLD lavrada contra si, com base em muitos fundamentos, os quais foram rejeitados pela autoridade julgadora de primeira instância, sendo o lançamento julgado procedente. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS. Na análise do recurso, a 4ª Câmara decidiu anular a referida NFLD por erro formal, considerando que o fundamento legal que autoriza o arbitramento por aferição indireta não se encontra devidamente assinalado no relatório de fundamentos legais do débito. E resignado, o então delegado da Receita Previdenciária em Jundiaí apresentou pedido de revisão de acordo, tendo por base especialmente nota técnica CGMT-DCMT número 76 de 2005 da AGU, lastreada em jurisprudência do STJ e do STF. Não obstante, a 4ª Câmara de Julgamento, por maioria de votos, acordou em não conhecer do pedido de revisão apresentado, entendendo que tal pedido não se amoldava aos requisitos exigidos pelo artigo 60 do regimento interno daquele Conselho, aprovado pela Portaria 88 de 2004. Ficou mantido, portanto, o acordo proferido anteriormente. Conforme relatado pela autoridade notificante, no relatório fiscal, tendo sido anulado por vício formal a NFLD debitada citada, referente a esta mesma obra de construção civil consolidada em 6 de abril de 2004, o presente lançamento se faz para restabelecer o crédito tributário objeto daquela notificação. Lembrando, então, foi um cancelamento por vício formal, e aí se reabriu o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário conforme o artigo 173, inciso 2º. Assim sendo, verifica-se que não há rediscussão de matéria já analisada pela administração, mas perfeito acatamento ao que foi decidido no acordo em 62, proferido pela 4ª Câmara de Julgamento no processo citado. Equivoca-se o impugnante ao afirmar que aquela decisão teria anulado o referido débito. Como explanado, foi anulado apenas tão somente a NFLD por erro formal, que não impede a lavratura de novo lançamento, desde que dentro do prazo decadencial adulto que dispõe o artigo 173, inciso 2º. Assim, tendo sido anulada a NFLD em 22 de fevereiro de 2006, perfeitamente cabível o presente lançamento para a constituição do crédito previdenciário decorrente do mesmo fato gerador, eis que em perfeita harmonia, aqui está harmonia, com a decisão contida no referido acordo. Aqui eu adiciono. Não houve alegada rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, mas o novo lançamento é efetuado sob a guarida do artigo 173, inciso 2º do CTN, após o lançamento anterior sendo dado por vício formal. Perceba que o parágrafo 7º do artigo 60 da Portaria NPS 88 rejeita o processamento do pedido de revisão de decisão, instituído no parágrafo 3º do mesmo dispositivo, mas jamais teria o condão de vedar um lançamento formalizado em obediência à lei complementar. Então, não será processado o pedido de revisão de decisão de CRPS proferido em única e última instância, visando a recuperação de prazo recursal à mera rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador. Isso é a portaria. Como consequência, a cobrança não é indevida, não é ilegal, pelo contrário, está em conformidade com as normas da legislação tributária que rege a matéria, inexistindo ainda descumprimento da decisão definitiva da Câmara CPRS, que ao rediscutir a matéria dentro do processo citado, não adentrou em nenhuma questão de mérito, permanecendo apenas nos aspectos formais de constituição do crédito tributário. Por fim, a cobrança também não está prescrita. Eu coloquei o SIC porque foi palavra do contribuinte, não seria prescrito, mas decaída. Pois inexistentes provas de que a obra foi executada até 1986. Na realidade, os carnês do IPTU 2004, que está na folha 82 do processo, e 2005, na folha 31, evidenciam que a área construída no imóvel passou de 132 metros quadrados para 216 metros quadrados, caracterizada assim a ocorrência da construção. Finalmente, a DRJ Campo Grande tratou de, nos termos da súmula vinculante número 8 do STF, expurgar do lançamento período decaído, referente a 94 e 99, reduzindo a base de cálculo e respeitando a interpretação da legislação tributária pelo pretório Excelso.
Esses termos, presidente, eu voto por negar o recurso voluntário. Ok. No item 401, a pauta do relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação a esse item da pauta? Eu gostaria de só fazer duas colocações. A primeira é que a decisão do CRPS é definitiva e não cabe discussão do CAF em função da horizontalidade. São órgãos de mesma instância julgadora, assim, de mesmo nível de instância, né? E também, essa observância, o artigo 38 do AF, do Decreto 7235, que é bem claro que a gente não deve, que as decisões proferidas pelas então, entidades jogadoras que, à época dos tributos, são responsáveis, eram responsáveis por eles, também não cabe a discussão no contencioso administrativo, no nosso contencioso administrativo. A outra questão, e essa é só uma questão assim, ilustrativa. O Márcio, de uma maneira prática, já abordou, assim, com outras palavras, mas já fez essa abordagem. A outra questão é só que isso aí é um lançamento substituto, né? Substitutivo. Eu não sei se o Márcio chegou a observar, apesar de eu acho que eu não vi nenhuma menção desse recurso, mas é uma matéria de ordem pública, se não houve alteração de critério jurídico. Se o primeiro lançamento é o mesmo fundamento do segundo, tá? Isso aí é só esse detalhe. Por exemplo, pelo que eu estou vendo, pelo que o Márcio narrou aí, o segundo lançamento me parece que é tranquilo, é construção civil, né? Mas eu tenho que ver se o primeiro lançamento foi o mesmo critério jurídico, se não foi, por exemplo, seção de mão de obra, por exemplo, tá? Bem, o primeiro lançamento também foi por construção civil, mas foi o fundamento legal, o dispositivo legal que estava incompatível. Tudo bem, mas o objeto foi a construção civil, né? Foi construção civil, não foi seção de mão de obra. Sim. Então, os dois, então não houve alteração de critério jurídico. Eu estou falando isso porque é muito comum esses lançamentos na antiga sistemática do CRPS, nesse refazimento do lançamento, ocorrer alteração de critério jurídico, infelizmente. E se a gente não for atento, acaba passando por uma matéria que eu entendo que é de ordem pública e não pode, assim, passar despercebida. Mas está tranquilo, Márcio, é isso aí. Eu quero falar. Vocês estão me ouvindo? Estou. Porque eu acho que essa questão é muito importante da gente definir se é um vício formal ou material. Porque o Márcio está indo de acordo com a decisão anterior, que diz que era um vício formal, mas aqui no voto eu não vejo onde está escrito ou porque ele seria realmente um vício formal. Se houve alteração do critério jurídico, a gente muda para o vício material e decaiu. Aí tem uma decadência que, inclusive, pode ser analisada de ofício. Então, preciso analisar pelo menos o vício para ver se realmente eu estou de acordo que ele é um vício formal. Agora, o contribuinte alegou que não seria vício formal e sim material? Não. E também eu discordo de Tiana no sentido, foi o que o Luiz falou, a gente está tratando de instâncias que, ainda que esteja extinto o CRPS, é a mesma instância. A gente não poderia anular a decisão dela, que é definitiva, em constituir como vício formal. E o contribuinte, como o Gregório... Ah, não, calma. Não, sim, em relação ao vício formal, então, já está sacramentado que é um vício formal, e isso, infelizmente, é indiscutível já nessa esfera. Em relação à decadência, houve uma decadência no período que foi reconhecida no final, que é ofício pela autoridade julgadora, que foi reproduzido por esse voto. Não existe esse óbice para a gente discutir se o vício é material ou formal. Mas esse óbice não existe. Essa discussão, Ana, ela não cabe nesse contexto, porque nós fizemos já fizemos vários desse tipo. Acho que não sei se o Dei está apresentando, pegou uma grande leve, que foi exatamente o lançamento substitutivo, e se questionou bastante se a gente podia rediscutir o vício que veio na decisão, que foi apontado na decisão do CRPS. A compreensão, acho que o Gregório participou de julgamento desse tipo, o Gregório e a Renata. E a conclusão foi que nós não temos competência para fazer essa revisão da decisão do CRPS.
ainda que ela narre durante todo o histórico dela, você possa deduzir que se trata desse material, mas você tem que ver o dispositivo, a conclusão que ela chegou. Se ela afirmou que é um vício formal, não tem mais discussão. Essa discussão já está exaurida na esfera administrativa. É vício formal e pronto. Do mesmo jeito que se ela dissesse que era vício material, não caberia a nós também e revisitar os argumentos para redefinir, para desfazer o entendimento, para realizar o entendimento do outro colegiado. Que é um colegiado de segunda instância, e estamos todos no mesmo nível assim, de hierárquico de distância, né? Eu estou falando assim, esse foi o meu entendimento, e foi o entendimento que, à época dos julgados, que houve julgamentos, eu acho que daqui apenas o Renato e o Gregório que estavam presentes, prevaleceu. Mas não foi à toa, mas não foi tão simples, houve muita discussão e tal, mas eu estou procurando aqui o artigo 38 do decreto 7235, saber que está aí falando, pode falar mesmo. Gregório, quer falar? Pode falar. Só uma observação. Eu acho que não é tão absoluta assim essa afirmação de que a gente não pode rever essa matéria. Se o julgamento do CRPS lá foi pelo... Realmente a gente julgou várias matérias, como o Luiz sinalizou aqui, o conselheiro Luiz sinalizou, várias matérias. Em alguns casos, a fundamentação do voto do CRPS era no sentido de que parecia que ele ia encaminhar pela anulação por vício material, mas no final das contas, lá no dispositivo, ele colocava que estava anulando o vício formal, né? O que tem que ser analisado aqui nesse caso, do conselheiro Márcio, é se o contribuinte ele trouxe essa alegação na defesa dele. A gente tem um orçamento lá precedente que foi anulado por vício formal, tecnicamente falando, mas eu acho que é vício material, a gente tem tecnicamente ou não. Aí, eu acho que tem que ver isso, se foi alegado ou não pelo contribuinte, hein? Eu não sei se vocês chegaram a olhar, eu fiz compartilhamento da tela do processo anterior, que eu tenho os dois processos, se alguém quiser pesquisar também, está aqui o outro processo, que foi essa Câmara de Julgamento da CRPS decidiu a nulidade, assim, epigrafado, pois entende que o fundamento legal que autoriza tratamento derivatório de fundamentos legais do débito. Na verdade, foi uma ausência de fundamento, né? Uma ausência do artigo jurídico que autorizasse o arbitramento para aferição indireta. Pois o sistema informatizado do INSS não permite a inclusão dos fundamentos legais na NFLD após o lançamento. Desta forma, a mesma contém erro formal. Bem, então aí é o ponto, né? O fundamento até deixando bem claro para o juiz. E o segundo ponto é que não houve alegação não, Gregório. Inclusive, a mesma decisão da impugnação e também lá, ela não... A questão do contribuinte achar que não pode rediscutir a matéria. Ele se entende injustiçado por estar discutindo de novo uma mesma matéria, que na realidade, de certa forma, é uma rediscussão de matéria, mas é uma rediscussão autorizada pela lei, né? Pelo cancelamento por vício formal do lançamento anterior. Você quer falar? Autorizada por lei se eu concluir que realmente é um vício formal, porque se não é um vício formal, não é autorizada por lei, é rediscussão da matéria. Então, uma coisa está ligada à outra. E se a turma algum dia decidiu de forma diferente, não quer dizer que esse entendimento moro foi correto e correto. Eu acho que essa análise tem que ser feita, e não é porque falou que é vício formal que vai ser. O artigo 38, só para dar o conhecimento aos colegas, ele fala do julgamento nos órgãos da administração pública federal. Ele diz o seguinte, que o julgamento em outros órgãos da administração federal far-se-á de acordo com a legislação própria, ou, na sua falta, conforme dispuser o órgão que administra o tributo. Na época que administrava o tributo era a Secretaria da Receita Previdenciária. Bom, eu já antecipando o voto, eu vou acompanhar o relator, tá? Ana, só para eu saber, assim, antes de iniciar a votação, você teria interesse em pedir vista do processo, para dar uma estudada? Não, eu queria ver que página que está a decisão que anulou a outra no processo.
Tá, eu vou colocar na parte de vocês o processo anterior, que é o processo da Eu NFLB. estou com o processo anterior mesmo. Eu estou com ele aberto, só não encontrei a página. Olha só, Deixa eu colocar aqui. Mais uma questão assim, que já viciou os problemas. Essas decisões do CRPS, eu peguei processo, nenhuma delas veio a decisão do CRPS. Exatamente nesse processo que o Márcio está relatando aí, nenhuma delas veio. Eu, para me pronunciar, porque a informação que era visto formal, que era isso, que era aquilo, foi resgatado pelo próprio contribuinte que constava da decisão lá e reproduzida na decisão da DRJ. Então, qual foi o procedimento que eu fiz a época? Foi baixar o processo, converter o julgamento de diligência para que todos os julgados, todas as decisões relativas ao CRPS estivessem naqueles autos. A decisão é citada, mas é um documento e naqueles autos que eu fiz não estavam presentes. E foi assim, foi para o CRPS, foi converter em diligência e de 30 processos, vamos supor, 29 foram devidamente instruídos. Né? Então, quando eu me referia, eu fiz uma leitura completa da decisão do CRPS, tá? Para atestar que realmente tudo aquilo que estava sendo debatido estava naquela decisão. E no fim das contas, acabou sendo uma providência bastante acertada, porque eu pude ter uma ideia de uma dimensão exata do que estava sendo pedido e do que eu podia analisar. Eu não estou assim dizendo que deve fazer o mesmo procedimento, mas se a decisão do CRPS não estiver nos autos, eu acho que não está, talvez aí fica a critério do relator, eu já acompanhei a previsão dele, fica a critério do relator, entendeu não que seria necessário trazer os autos, aí fica a critério do relator. Luiz, eu estou aqui então na página 96 a 98 do processo, o processo 37311, 1999-2005-23, que é a decisão da 4ª CAJ. Eu vou dar uma lida no voto, até porque é um voto pequeno. O recurso é tempestivo e o recorrente não está obrigado a efetuar o depósito recursal se tratar de débito ofício. Na análise dos autos, observa-se que o débito em tela foi apurado por aferição indireta. Porém, o fundamento legal que autoriza o arbitramento por aferição indireta não se encontra devidamente assinalado no relatório de fundamentos legais do débito, folha 6. Em que pese o dispositivo legal de fundamento do procedimento adotado pela fiscalização para o levantamento do débito, esse indicado no relatório fiscal, o sistema informatizado do INSS não permite a inclusão dos fundamentos legais na NFLD após o lançamento. Dessa forma, a NFLD em tela contém erro formal, e no caso do não pagamento, não seria possível a emissão de certidão de dívida ativa sem vício, que dificultaria a sua execução. Nesse sentido, considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de declarar a nulidade da NFLD. É como voto. É bem pequeno o voto mesmo. No caso que eu peguei, era zero enorme, sabe? Foi por isso que eu pedi para colocar. Por isso que eu achei que você também tivesse levado mais sorte do que eu. Já estava no processo. Mas você vê que a descrição pode induzir que não seja visto formal, mas a conclusão é pelo visto formal. Mas o fundamento da aquisição foi consignado no relatório fiscal, mas faltou constar naquele relatório padrão, né? Alguém tem dúvida de que isso aí é vício formal? Eu não tenho dúvida. Isso é vício formal puro, né? Mas eu concordo, mas eu penso que não deveria constar no voto isso, porque dá um voto assim genérico que ele pode ser usado de outra forma. É um precedente isso aqui, então eu acho que tem que constar no voto pelo menos essa afirmação aqui, mostrar a adesão do CRPS para a gente realmente ver que era um vício formal. E não simplesmente eu não posso rediscutir a matéria. Oi, Ana, mas está no voto. Só que está no relatório, que eu não li todo o relatório. Está no relatório a menção, a decisão, o número da decisão, está lá falando que é um vício formal. Na verdade, na realidade... Eu não concordo que é o fato deles dizerem que é formal, que a gente tem que aceitar que é formal. Esse que é o ponto.
Eu acho que eles podem dizer que é formal e eu chegar aqui e analisar e falar assim, olha, não é. Ou então eles podem dizer que é material e eu chegar aqui e falar, não é. Então, o que, para mim, não é o que eles estão dizendo ali, mas o que a gente está concluindo. Então, analisando a decisão, a gente pode concluir que, de fato, é um vício formal. Aí, ok, daí tem a mesma conclusão que você teve, não tem problema. Tudo bem, Ana. Eu não inseri no voto, até por não tratar de matéria abordada no recurso voluntário, que é a mesma impugnação, mas, Dene, colegas, eu vou acatar a sugestão da Ana, vou acrescentar no voto que nós ratificamos se tratar de vício formal, pela ausência de fundamento, é um parágrafo apenas, é um pequeno acréscimo, não vai fazer nenhuma diferença em relação ao conteúdo do voto. Não vou estar entrando também em detalhes, não vou falar que se fosse material não poderia lançar, se fosse formal poderia lançar, vou apenas ratificar que é um vício formal. Ok? A todos? Agora só um detalhe assim, em relação ao que a Ana falou, é que a gente tem que ter um certo norte. O nosso recurso voluntário, ele enfrenta aliás, o nosso acordo enfrenta um recurso voluntário que enfrentou uma decisão de primeira instância. De primeira instância, vou repetir, de primeira instância. Então, quando a gente passa a entender que pode revisitar uma decisão de segunda instância, eu acho que nós estamos entrando numa seara meio pantanosa, porque na graduação, por exemplo, se não tivesse havido a fusão, esse processo já teria sido resolvido lá na Receita Previdenciária, não teria vindo para a Receita Federal. E lá seguiu o rito do rito contencioso, que lá tem a sessão de contencioso, o processo só para o CRPS, é uma estrutura assim, nosso DJ, CAF. Então, dentro dessa sequência, a gente está fazendo uma ponte para abarcar, para fazer uma apreciação de uma decisão de segunda instância de outro órgão. Né? Isso aí é meio que complicado, no entendimento. Meu colega, meu amigo Luiz, eu não vou colocar nada que pareça nesse sentido que eu estou atacando a decisão do CPRS, apenas vou colocar que nós ratificamos é uma coisa bem leve, vai ser apenas um ponto. A minha sugestão, Márcio, não coloque que a gente ratifica, porque não cabe a gente ratificar, né? Porque se você colocar ratificar, dá a entender que a gente poderia não ratificar, a gente poderia reformar, né? Então, só menciona, ademais, um vício apontado de fato, entendo ser um vício formal, né? Assim, dê a tua opinião, assim, mas sem dizer que a gente está confirmando, porque a gente não cabe a nós, né? E essa questão, se a gente pode ou não desconsiderar uma decisão administrativa, transitar e julgar no órgão, porque aqui a gente pode, sabe, Ana, é questionável isso, a gente pode ser questionável, então vamos evitar isso. Então, você só faz essa menção, né, que do entendimento, de fato, é um vício formal e tal, e sem fazer ratificação ou confirmação da decisão, tá bom? Eu acho que é mais jogo. Podemos seguir, então, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tem que abrir a votação, Dene. Isso. Colegas, alguém diverge do voto do conselheiro Márcio? Ninguém diverge? Então, o item 401 da pauta vai ficar assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Aí o Márcio faz aquela observaçãozinha lá com relação ao vício formal. Tá? Então, tá jóia. Vamos passar agora para o item 402 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. O contribuinte é VIC Transportes Limitada. Já está lá, Rafael? Estão lá os processos e os acordos. Deixa eu pegar aqui o voto. Pode começar? Só um instantinho, 402.
Pode começar, Rafael. Vamos lá. Tratou-se de autuação por infringência disposto no inciso 4º, parágrafo 5º, do artigo 32 da Lei 82.12.91, Regulamento da Previdência Social, aprovado ao Decreto 30.48.99, por ter a autuada deixado de incluir nas guias de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço informação à Previdência Social GFIP, das competências de janeiro de 99 a junho de 2003, a base de cálculo de contribuição referente aos segurados discriminados em relação de folhas 29 a 130, conforme a seguir. Segurados, contribuintes individuais, trabalhadores autônomos e sócios gerentes com retirado de prolabore, segurados empregados e adicional aplicado sobre a contribuição do que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei 82.12.91, grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. Para custeio da aposentadoria especial dos trabalhadores, expostos a condições especiais prejudiciais à saúde, conforme o artigo 57 da Lei 823. E declaração efetuada a menor do valor de remuneração de vários segurados empregados. É aqui o volume do relatório apresentado na decisão da RJ. Posso ler ele inteiro? Ou vocês preferem que pule? Olha, se puder fazer resumo... Posso pular? Posso pular para ganhar tempo? Pode sim. Em julgamento foi mantido o lançamento conforme a emenda, tá? Obrigações acessórias, infração à legislação previdenciária, emissão de fatos geradores de contribuição previdenciária na apresentação de GFIP. Relevação parcial da multa. Acontece que, embora constatada a procedência do lançamento, ocorreu parcial provimento da impugnação, quando se reconheceu a relevação parcial da multa como destaque da decisão. Constata-se que a empresa atende aos requisitos previstos no artigo 291 do parágrafo 1º do RPS, aprovado pelo decreto 3048, para a relevação da multa parcialmente, pela correção da falta nas competências. Novembro de 99 a janeiro de 2000, fevereiro de 2001 a maio de 2001, agosto de 2001 e setembro de 2001, dezembro de 2001, maio de 2002 a junho de 2002, agosto de 2002 a outubro de 2000 a novembro de 2002, perdão. Quais sejam? Pedido de relevação dentro do prazo da defesa. Primeiramente, da infratora, não ocorrência de circunstância agravante. Intimada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, que foi de 5.650 a 5.660, no qual protestou pela reforma da decisão. Ainda dado o provimento quanto à relevação da multa, a recorrente apresentou contra-razões ao recurso de ofício. Todavia, conforme constou na própria decisão da RJ, não houve recurso de ofício segundo as razões abaixo. É que o valor não atingiu enquanto abaixo do limite, que na época era 200 mil. Já na época, quando houve a relevação da multa, era inferior a 200 mil reais, tá? Sem contra-razões ao relatório. Bom, o recurso voluntário de folhas é 5.650 a 60, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Logo dele eu conheço. A recorrente alegou em recurso que ela alegou que teria nulidade porque o lançamento foi inepto, confuso, impossível identificar os elementos, tal. Acontece que é o seguinte, essa empresa teve outros lançamentos, inclusive, se eu não me engano, é um do Márcio, que é o 404 na pauta aqui. Tá? Ela não enfrentou os méritos nas impugnações. Tá? Ela deixou de confrontar os elementos, os relatórios vieram totalmente especificados, discriminativo de valores, de terceiros, de funcionários, e ela não enfrentou os elementos. Foi isso que aconteceu.
Tá? Então, até já coloquei aqui, mas acho que até cabe um destaque aqui melhor aqui. Quer ver? Deixa eu só achar que eu já tinha achado. Aqui, inicialmente cabe esclarecer que a empresa apresentou defesa tempestiva impugnando fatos que não são pertinentes a essa atuação. Então, todas as contestações tinentes à não apresentação de documentos e livros não serão conhecidas nessa decisão, pois são alegações contra a atuação por descumprimento do dispositivo 33, parágrafo 2º da lei. Tá? Então, ele não enfrentou, mas como eles enfrentaram na DRJ, abriu o portal de recurso. Tá? Então, de acordo com o que consta nos autos, a empresa recorrente incorreu na infração disposto no parágrafo 5º, inciso 4º do artigo 32, que representei, e assim entendo que melhor sorte não assiste a recorrente. Consta o relatório fiscal folha 55 a 137 e relatório aditivo de folhas 2535, 27, 21, a especificação detalhada do que deixou a recorrente de declarar na GFIP de janeiro de 99 a junho de 2003, valores referentes à base de cálculo de contribuição previdenciária, o que ensejou a autuação por descumprimento ao preceito legal acima transcrito. Observe-se que nos mencionados relatórios constam os nomes e os valores referentes a cada lançamento, tal como constou na decisão da DRJ o discriminativo detalhadamente. Logo, não merece provimento ao recurso voluntário. Faço exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ô, Márcio, o teu é paradigma ou não? Não? Rafa, tu confundiu. O teu é VIC Transporte, o meu é VIC Logística. Ah, tá. Tá bom. Porque eu só vi o VIC ali, desculpa. Aí VIC e Vaporub é a mesma coisa, né? Não, eu errei. Eu só vi o VIC e achei que fosse a mesma coisa. Desculpa, eu tenho 2 da VIC, eu tenho. Tá certo. Então, tá. É isso então, Rafael. Nego o provimento. Alô, todo mundo me ouvindo? Então, colegas, o item 402 da pauta. Alguém diverge o voto do relator? Ninguém diverge? Então, fica assim, o item 402 da pauta ficou assim. Após o menos colegiado, na unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Negar provimento ao recurso voluntário. Agora, vamos para... 403 é meu também. Isso. Da empresa. O 403, eu estou propondo uma diligência, por quê? O período, desculpa, o período de apuração é junho de 97, janeiro de 98 a maio de 98 e julho de 98 a dezembro de 98. Tá? O lançamento foi feito contra a VIC Transportes Limitada e Lumiar Limitada. Tá? Só que é o seguinte, no recurso voluntário, somente a VIC recorreu, a Lumiar não recorreu. E ela apresentou os recolhimentos feito pela Lumiar. Eu até juntei as folhas 6 do meu acordo por amostragem. Tá? Onde consta o pagamento, relatórios de lançamento, aí consta lá o pagamento. Então, na verdade, eu estou propondo uma diligência
para que seja feito o levantamento se houve pagamento ou não, né? Porque ela alega o cancelamento do lançamento contra ela, só que se foi quitado pelo... não estou discutindo a questão de solidariedade. O lançamento foi feito contra os dois, o lançamento foi feito contra um, exigindo dos dois. Eu não estou entrando no mérito. A questão é, se houve recolhimento por um, não poderá ser exigido do outro. E ela apresentou os documentos em recurso, onde faria constaria o pagamento, né? Ô, Rafa, as competências, a última é dezembro de 98 e só foi consolidada em 2004, é isso? Não tem decadência aqui? Deixa eu ver. Peraí, Ana, eu não tinha pensado por esse lado, eu vou confirmar agora. É porque o processo está na pasta. Quando foi que você aperfeiçoou o crédito, o lançamento? Luiz, eu estou abrindo, foi consolidado em 29 de outubro de 2004. Mas foi dado ciência quando ao contribuinte? Só ver aqui, Luiz. Se alguém quiser ver, o processo está na íntegra também na pasta, tá? A gente ganha tempo. Quando eu tento abrir, aí trava tudo aqui, é por isso que eu fico perguntando as coisas. Ah, tá. Tá bem lento. Deixa eu tentar abrir no outro meu aqui, no meu computador. Cinco de novembro de 2004, página 2. A competência mais distante qual é, Rafael? 98. 2004, 9, 10, 11, 9, 2003. É de decadência aí, né? E tem alguma discussão sobre, ou tem alguma comprovação de pagamento antecipado de alguma rubrica aí? Não houve pagamento antecipado de nenhuma. Confirmou no nada, Rafael? Ó, calma. Os demonstrativos estão na folha 7, as folhas 10. Não tem nenhum não considerado. Mas só uma pergunta. Esse lançamento, você pode ver dentro da própria NFLD. Né? Se você fizer uma análise mais cuidadosa, você pode fazer essa inferência nos relatórios. Um deles é esse que o Márcio falou. Mas esse lançamento, ele não é um lançamento de diferença, não, né? Não, ele não tem. Não. Tá certo. Já facilita um pouco aí. É valor originário, atualizado, juros e multa. Não tem nada esperado. Não, mas essa diferença que eu estou falando, você vê na rubrica lá dentro, quando no DAD, no Demonstrativo Analítico do Débito. Lá tem, em cada rubrica daquela, por competência, ele tem aquelas colunas. Aí você tem que ver ali se tem alguma coisa em GPS, ou então naquele diversos, que aquele diversos ali dentro tem também, pode haver pagamentos ali, tipo aquelas GPS, né? E o lançamento, e você vê também que o lançamento que tem que é apurado na primeira coluna é igual ao que tem na última. É isso? Isso. Pronto, então tá bom. É isso que eu queria saber. Então, aí, se houver, vamos falar, pelas minhas contas aqui, eu acho que deve ter alguma coisa
alguma competência vencida pela regra 1731, né? 1731. Não, pelo 1731 vai ter, sim, eu posso ser batido nisso, porque, na verdade, se foi feito o lançamento em 2004, nós estamos falando de competência 97, 98 e até dezembro de 98, considerando o ano seguinte, correto? Isso. Então nós temos 2004. 2004 para 2003, 2003. 99. 98 já foi, né? 98 já foram. Foi, 98 já foi. Mas a de dezembro. Quer dizer, até. A de dezembro não, até novembro. Até novembro. Somente a de dezembro vai Vai ficar dezembro. Isso. Até 11,98 vai estar decaído. Até 11,98. Já que no novo pagamento, pela regra 131 até. Fazer a decadência, então, de todas até novembro de 98, inclusive. Com exceção de dezembro de 98. Conhecer competência até as competências 11, 99, até a competência 98. 98, inclusive. Perfeito. Inclusive. Então só vai estar legítima a cobrança em dezembro de 98. Isso, dezembro de 98 que começa, o pagamento pode ser exigido em janeiro. Primeiro dia do ano seguinte, 2000. Então, a 12,99 está viva. Agora, até 11,98, inclusive, está decaída. Estão decaídas. Senhores, isso é uma matéria naturalmente importante a ser discutida, mas lembrando que o Rafael fez um pedido para conversão do julgamento de diligência, então, naturalmente, ele só analisaria esse mérito no retorno do auto de diligência. Então, acho que é um bom asterisco para o Rafael deixar no voto, mas se for convertido o julgamento em diligência, não acho que seja o momento apropriado para a gente debater isso agora. Não, assim, se a decadência abarcasse todo o lançamento, eu acho que restaria superada a proposta de diligência, porque aí já se encerraria o processo, confirmando que só pega todo o período, fica uma competência em aberto, dezembro. Será que não dá para a gente analisar esses documentos e verificar? Porque eu estou justamente procurando aqui, dentre esses documentos que o Rafael citou, que foram apresentados pelo contribuinte, se eventualmente não tem uma guia com esses valores dessa competência de dezembro. E também, Márcio, tem o seguinte... Gregório, folha 305 a 307. Diligência, mas como a gente já sabe que está decaído quase tudo, então a gente ia impor um ônus à unidade de origem de competência que a gente já sabidamente decaída, né? Mas qual é a diligência mesmo que você quer propor, amigo? Porque só que agora eu estava vendo o seguinte aqui. Eu acho que eu vi errado. Porque é um relatório fiscal emitido em dezembro de 2004, onde consta um pagamento pela Lumiar. Nas folhas 308, ô Denis, você consegue abrir o PDF? Denis está travado. Eu estou no processo, Rafael. Eu estou aqui na página 246 do e-processo. Tem uma guia, a GRPS, referente à competência a dezembro de 98. Paga, valor total de R$ 998. Agora, os valores que estão aqui informados divergem dos valores que constam do DAD. Uhum. E qual é o código de receita, Gregório? Aqui a gente tem 3 códigos. Tem 1031 segurados, 1040 empresa e 0115 terceiros.
Perfeito. Então, se esse pagamento realmente existir, essas 3 competências já foram, essas 3 rubricas já foram, né? Não, essa guia tá paga aqui, Luiz. Tem a autenticação bancária aqui embaixo. Então, ótimo. Essa guia tá paga. Agora, os valores divergem dos valores constantes do DAD, né? Gregório, a página 248 tem a de competência 12 de 98. Segurados 1031, empresa 1040, terceiro 0115. Isso. Valor de 998,34. Isso. Essa mesmo que eu tô vendo. E o do DAD está quanto lá? O DAD... deixa eu voltar um pouco aqui. O DAD no total, Luiz, está 773,49. E aqui a guia que ele apresentou é 998. Para o total. Total, isso. É estranho que a fiscalização não tenha visto esse pagamento, não tenha detectado esse pagamento, né? Já que saiu na GRPS, ela deveria estar naquela segunda coluna ali de versos. Mas há o pagamento, né? E esse pagamento ele não precisa coincidir com o DAD, não, tá? Ele não precisa coincidir com os valores. Pode ser que, de repente, tenha sido uma apuração de diferença que o fiscalização encontrou, né? Sim. Eu vi na página 10, né, Gregório? Ele fala o valor de 773,49. Isso. E a guia foi recolhida de 998,34. Mas esse 998, esse valor, é um valor puro principal ou é um valor com juros ou alguma coisa? Principal. Daí, Bento, o que você acha? Quais foram as rubricas, Rafael, do lançamento? Deixa eu conta de vocês. Rafael, quais foram as rubricas do lançamento? Estou deixando por conta de vocês. Período, você quer? Rubricas. Rubricas, quais foram as rubricas? Segurados? Deixa eu pegar aqui. Segurados, empresa, SATRAT. E avulsos e empregados. Aí a GRPS que vocês encontraram tem empregados, terceiros. Empresa e terceiros. Terceiros não está Segurados, empresa e terceiros. Então, essas duas rubricas, as rubricas que coincidirem no DAD, no levantamento, com essas duas rubricas que estão no GRPS, resta caracterizado pagamento, sim. Resta caracterizado pagamento no período, na competência. A gente baixa diligência para pedir a conferência disso ou vamos suprir pela decadência? Não é necessário mais a diligência, você já tem um documento, você pode diligência para quê?
Ele vai responder para você analisar o documento que você tem. Eu vou dar provimento. Ele vai, se você mandar do jeito que está aí, ele vai dizer, meu amigo, a GRPS já está nos autos. É só você cruzar com as rubricas que foram lançadas. Então, neste caso, eu vou mudar o meu voto, vou reconhecer a decadência, e quanto à última, eu reconheço o pagamento na folha 248. Isso, quer dizer, a última, até 11, na verdade, o lançamento é até 98, até 12,98, não é isso? Isso. Então, até a 11, inclusive, não tem dúvida que está pelo 173, né? Não está pelo 173. Essa 12 aí, o lançamento foi quando? O lançamento foi 11, né? Foi 11. 11. Então, pela regra do 11/2004, pela regra do 15150, parágrafo 4, 11 estão decaídas até a 10 de 99, 5 anos para trás, até a 10 de 99. Então, a gente está falando a 12 de 98, tá? Então, a gente está falando a 12 de 98. Em resumo, está decaído integralmente, por dois critérios. Pelo 1731 até a 11,98, inclusive, e a 12,98 pela regra especial do 150. Porque se o lançamento foi 11 de 2004, 5 anos para trás, menos um mês, dá 10 de 99. Então, pela regra do 150, qualquer competência até a 10 de 99, inclusive, está decaído. Então, a decadência aí, me parece que é total, né? Integral, né? Só estou anotando aqui. Luiz, mas todos tiveram recolhimento. Sobre todas as competências, ele juntou essas guias. Então, na verdade, seriam todos pelo 150, na verdade, né? Então, se tem pagamento em todas as competências... tem um monte. Isso. É que, na verdade... Até novembro de 98, até novembro de 98, está decaído, independente da regra aplicável. A regra, mas a de dezembro tem o comprovante na folha 248. Mas todos eles têm o mês a mês, então todos eles seriam a regra 150, na verdade. Independente da regra, novembro, inclusive. Dezembro, que seria aberto, estaria pelo 248. Sim. Então, mudando só a questão, já até anotei aqui para fazer hoje. Estou voltando para reconhecer a decadência, matéria de ofício. Antes os comprovantes juntavam ali, porque independente da regra, uma vez que a intimação do lançamento se deu em 5 de novembro de 2004, certo? Independente da regra do 173 ou do 150, inclusive novembro de 98, inclusive, estaria decaído, e o comprovante da competência de dezembro de 98 encontra-se recolhido a folha 248, certo? Então eu voto pela decadência. Aí, no caso, Gregório, desculpa, Rafael, não precisaria você fazer um entendimento. Baixar você aplicar uma da regra. Se a 154 já resolve, você aplica a 154. Porque vai estar decaído até a 10 de 99. Se tu só tem competência até a 12 de 98, então, meu amigo, é despiciente você falar da outra regra, da regra geral.
Você vai direto para a rede social. É mais simples, né? Mais objetivo. Mais objetivo. Ana, obrigado. Deni, libera o microfone. Colegas, chegam então a um consenso, né? Todos estão de acordo com essa conclusão do Rafael, né? Então, me ajuda aqui, Rafael, a colocar aqui no dispositivo. Como é que ficaria? Acordam os membros Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em reconhecer a decadência do lançamento. De ofício, né? De ofício. De ofício, bem lembrado, Gregório. Aí fica prejudicada a análise das demais razões. Em reconhecer de ofício a ocorrência da decadência. Você pode colocar, Deni, como naquele caso que foi relatou ontem, reconhecer de ofício a perda do direito de ofício a constituir o tributário, uma vez integralmente atingida pela decadência. Pois é, para facilitar um pouco a unidade que eu tinha, estava pensando em colocar, que a gente está cancelando o crédito, sabe? Sim. Assim, acordo colegiado por unanimidade de votos, sem reconhecer de ofício a ocorrência da decadência, cancelando-se integralmente o crédito lançado. E aí fica mais evidente assim, né, a nossa decisão, né? Pode ser? O acorde do colegiado só para conferir em 403 da pauta, né? Né, Rafael? Em 403. Né? 403. Então, agora os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem reconhecer de ofício a ocorrência da decadência, cancelando-se integralmente o crédito lançado. Ok, então, finalizado esse, né? Ok. Colegas, vamos passar agora para o item 404 da pauta do Márcio. O contribuinte RIG Logística Limitada. Está lá já, né, Márcio? Oi, Deni, estou fazendo a cópia nesse instante. Beleza. Vai ser um processo. Eu acho que não, já está copiado, eu acho. Já até concluiu aqui o processo, não sei, confirmem aí. Eu acho que vai ser um processo interessante que a gente vai ter uma boa discussão também. Posso começar, então? Calma aí. Eu vou pegar um copo de café. Só um minutinho, por favor. Estou sem café aqui. Meio minuto. Também, pode ir, Rafinha. Traz pra gente também. Eu falei pro meu marido que eu nem queria, porque eu tô até com dor de estômago, de tanto café que eu tô tomando esses dias. Eu vou ficar até decepcionado se não houver discussão desse voto. Vou mandar. O voto já está aí na pasta, né? Pronto, Marcelo, obrigado. Bem, então,
processo em tela, processo da Vic Logística, que é diferente do processo da empresa, do processo do Rafael. Márcio, ressaiu. Ressaiu, tá? Não tinha reparado, não. Estava voltando. Aí, voltou. Bem, o presente processo é um IOP de um valor de R$344 mil, referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de remuneração assegurada aos contribuintes individuais, transportadores autônomos. Em linhas gerais, a defesa reforça que o diploma legal que disciplina a contribuição previdenciária não determina expressamente a inclusão na base de cálculo dos fretes pagos a transportadores autônomos e assim viola o princípio da legalidade. No mais, o parágrafo 4º do artigo 201 do RDS demanda contribuição nova com base de cálculo diferente da estabelecida no inciso 3º do artigo 22 da Lei 8.212 de 91, que entende haver sido declarada inconstitucional pelo STF. Vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade e deve, portanto, ser conhecido. A resignação da defesa reside na inconstitucionalidade e ilegalidade da exação que obriga o contribuinte a recolher contribuição sobre o pagamento de fretes a transportadores autônomos ante a alegada criação de tributo por meio de decreto. Para corroborar seu argumento, acosta a jurisprudência do STF, que decretou a inconstitucionalidade da majoração tributária operada pela portaria MPAS 1135. Em homenagem à minha amiga Ana Cláudia, pois bem, de acordo com o inciso 3º do artigo 22 da Lei 8.212, a empresa contribuirá para a Previdência com 20% do total das remunerações pagas a contribuintes individuais a seu serviço. Confira-se. Então, eu trouxe aqui o artigo 22, que ele é bem claro, bem expresso, a falar a qualquer título. Logo, a qualquer título incluiria, de fato, os fretes, que são o tema da discussão. O artigo 21 desta lei estabelece que a contribuição previdenciária do contribuinte individual equivale a 20% do salário de contribuição. Então, continuamos no domínio legal. Já a respeito da base de cálculo, o parágrafo 4º do artigo 201 da RPS assinala que esta corresponde a 20% do valor relativo dos rendimentos resultantes deste tipo. Parágrafo 4º. A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário ou auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel, cedida em regime de colaboração, nos termos da Lei 6094, pelo frete, carreta ou transporte, realizado por conta própria, corresponde a 20% do rendimento bruto. Perceba, então, que aqui ele está definindo qual é a base de cálculo. Ele está definindo a base de cálculo. A base de cálculo é 20% da remuneração paga ou creditada ao condutor autônomo. Em verdade, percebe-se que o Decreto 3.048 estabeleceu a base de cálculo invadindo assim o princípio da legalidade, tanto que a Lei 13.202, conversão da medida provisória 685, acrescenta dispositivos da Lei 8.212 para ratificar o desejo do Executivo em relação à situação delineada no RPS após a redação do Decreto 4.032. Então, ele vai incluir, né, essa base de cálculo na lei, aí sim, respeitando o princípio da legalidade. Contudo, sempre é bom que tenha um contudo na vida, o artigo 200, parágrafo 4º, ele não pode ser afastado para este Conselho a observância ao caput do artigo 62 do RICARF, porquanto não observadas as exceções de seu parágrafo 1º. Bem, a gente fica vedado ao entendimento, a gente fica vedado em afastar a aplicação ou deixar de observar decreto, só não se aplicando, eventualmente, decisão declarada inconstitucional, ou súmula vinculante, decisão definitiva, dispensa de constituição, parecer do AGU, ou súmula da Advocacia Geral da União. A inconstitucionalidade reportada pela defesa não é a do decreto, é a da portaria MPAS 1135, respeitado o limite do litígio decorrente da impetração do mandato de segurança 25476 pela CNT, que postulou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade e legalidade do ato do Ministério da Previdência e Assistência Social, que majorou a base de cálculo da contribuição previdenciária por meio de portaria, ante a majoração do que deve ser considerado remuneração, de 11,71% para 20%, que também foi realizado através do Decreto 4.032, que modificou o RPS. Portanto, a decisão do STF, de 22 de maio de 2013, declarou a inconstitucionalidade apenas da portaria,
quais que emenda, e aí está a emenda. Permanece válido e eficaz no ordenamento jurídico disposto no artigo 201, parágrafo 4º do RPS. E aqui eu peço venha meus colegas para introduzir o voto visto do ministro Gilmar Mendes, elucidativo em apresentar o histórico legislativo, e aí isso eu deixo a cargo para a leitura, eu não vou realizar a leitura completa, mas apenas dos dispositivos que eu deixei grifados, mas eu convido vocês a ler, que é um voto muito, muito rico, o voto visto do ministro Gilmar Mendes naquela ação. Se a gente rodar um pouco para baixo, depois de falar do histórico normativo, princípio da legalidade, a gente vai perceber na página 8, na página 9, perdão, no caso sob exame, atos normativos infralegais definiram um percentual para a fixação da base de cálculo do tributo. Registro que todos os atos normativos parecem estar eivados de inconstitucionalidade. Passemos um pouco mais abaixo na página. Verifico que a Lei 8.212 exigiu contribuição patronal das empresas que contratam contribuintes individuais para lhes prestarem serviço com todos os elementos essenciais para a instituição do tributo. Página seguinte. A base de cálculo da contribuição patronal em relação à contratação de transportadores autônomos é a remuneração. Verifico, contudo, que referida lei não diferenciou rendimento bruto e remuneração. Ocorre que, neste tipo de serviço, o valor bruto do frete ao carreto é composto por uma série de parcelas que não estão abrangidas no conceito de remuneração. A rigor, remuneração é a contraprestação pecuniária que o prestador de serviço recebe pela realização do frete, carreto ou transporte de passageiros. Foi nesse contexto que os atos normativos acima referidos tentaram definir o que se deve entender por remuneração. Inicialmente, o decreto 3048 previu que a remuneração corresponde a 11,71 do rendimento bruto dos trabalhadores autônomos de fretes, carretos ou transporte. Em seguida, a portaria 1135 majorou esse patamar para 20%. Não obstante o justo motivo que levou a administração a editar esses atos normativos infralegais para definir o que deve ser considerado efetivamente remuneração percebida pelos trabalhadores autônomos por fretes, carretos e transporte de passageiros, é imperioso perceber que houve alteração da base de cálculo e manifesta afronta ao princípio da legalidade. Assim, isso é o voto vista. Tanto o decreto 3048 como a portaria 1135 são inconstitucionais. Conclusão. Ocorre que, embora a portaria questionada seja realmente constitucional, não decorre desse reconhecimento o direito dos contribuintes a recolher o tributo com base em 11,71 do rendimento bruto, na medida em que este percentual foi estabelecido por decreto, que também é manifestamente inconstitucional. Por outro lado, em razão das limitações impostas pelo princípio da proibição do reformatio impégius, não é possível assentar, para o caso concreto, a inconstitucionalidade de todos os atos normativos infralegais que definam a base de cálculo do tributo em exame, pois a consequência natural seria a incidência sobre a integralidade da remuneração, que agravaria a situação do recorrente. Como não houve a declaração de constitucionalidade do artigo 201, parágrafo 4º do RPS, que serviu de fundamento para a apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária, e ante a impossibilidade deste conceito declará-la em obediência à súmula CAF número 2, deve ser respeitado o caput do artigo 62 do RICAF e mantido o lançamento. Meu voto, presidente, é pelo provimento, negar provimento ao recurso voluntário, só enfatizando também que a gente leu o voto vista do Gilmar Mendes, que na verdade é o voto mais claro, é o voto melhor esclarecido de todo o processo, bem mais até do que o relator do caso, e que o caso se reportou apenas ali de declarado constitucional, apenas a portaria 1135. Nada falando do artigo 201, parágrafo 4º do RPS. E aí eu abro para vocês a discussão. Colegas, alguém gostaria de discutir esse caso do Márcio, ou já podemos votar? Márcio, esse foi o fundamento da defesa? Pelo que eu li. Sim. Constitucionalidade, ele acusa o ato, né, a majoração ser ilegal e inconstitucional. Felizmente, não é algo que pode ser apreciado. Então, na verdade, o seu voto está maravilhoso, adorei, perfeito. Mas se eu fosse você, eu teria já de cara falado que a gente não pode conhecer dessa matéria e nem feito todas essas considerações. Porque bem ou mal você acaba trazendo questões de decisões do Gilmar, falando sobre inconstitucionalidade de norma e tal. Eu não sei. Eu acho que eu já não teria conhecido. Eu imagino que é isso, né? Nem questão de provimento, é de conhecimento mesmo.
Não, mas eu acho que eu discordo de ti, Renata, no sentido de que aí, nesse caso, ele está também tratando do decreto. Eu preciso enfatizar para ele que eu devo respeito ao decreto. Eu preciso trabalhar também essa questão. Eu não posso simplesmente rejeitar a arguição de legalidade desse dispositivo do decreto. Preciso fazer um panorama do cenário constitucional e jurisprudencial da questão. Se eu não puder também, eu entendo que o voto ficaria omisso nesse caso. Deixa eu ver mais. Teve mais uma alegação dele, embora seja en passant. De fato, ele não. De fato, é uma questão de legalidade, então ele fala que o voto. Ele fala que a disciplina da contribuição previdenciária não é legal, não está estabelecida em lei, e a arguição da inconstitucionalidade aí se tratando da portaria do MPAS, a portaria do Ministério da Previdência. Mas, de toda forma, eu ainda acredito que deva ser inventada essa questão, e não declarado simplesmente de não conhecimento, até para melhor prestação jurisdicional da jurisdição administrativa, se é que existe uma jurisdição administrativa, mas é bom também que ele conheça o panorama do cenário, até para ele tomar suas medidas cabíveis dentro da esfera administrativa ou porventura judicial. Agora, se for também do entendimento desse conselho, o que pode ser feito é que, na análise dos pressupostos de admissibilidade, já falo que eu não vou conhecer pelas razões abaixo expostas, então eu faço toda a ênfase no caso, porque eu acho importante, de fato, reportar esse caso inteiro, até por se tratar de um caso, estava pesquisando, não é um caso tão comum, não vem sendo debatido com frequência no CARF. E, ao final, eu digo, pela súmula número CARF número 2, ante a arguição de inconstitucionalidade e legalidade, eu não conheço. Mas eu entendo necessário trazer todo o panorama. Não, perfeito. Ok, mas eu acho que a questão aqui, na conclusão, é de conhecimento mesmo, não é de provimento. Porque você está negando provimento, você está, na verdade, pressupondo que você entrou e analisou e fez aquilo que justamente nós não podemos fazer, que é entrar nos debates constitucionais. Então, acho que, sei lá, é uma sugestão. Me parece que seria essa mais tecnicamente correto diante das nossas possibilidades de apreciação desse tipo de matéria. Mas eu sei, você que sabe, eu estou palpitando. Acho que pode abrir para votação, né, Deni? Podemos, Renata? Podemos, né? Sim. Então, vamos votar, então. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Só uma correção, a gente está votando, então, agora não conhecimento, mas mantendo os pressupostos fáticos e jurídicos apresentados no voto, mas não conhecimento, pelas razões que a Renata já expôs, correto? Só para deixar bem claro, uma questão de ordem. Vamos lá. Nós estamos votando conhecimento. Isso? Tá. Francisco, é conhecimento, tá? O Márcio vai mudar, então, a conclusão do voto. Beleza, perfeito. Eu acompanho sim. Mas nós vamos à conclusão do voto. O voto concluído, pode ser? Isso? Fechar? Não, Deni, o que vai ser feito é o seguinte, vai ser feito análise do pressuposto da tempestividade, depois vai ser verificado que não pode ser conhecido por se tratar de questão constitucional legal, não pode ser afastado para este caso pelas razões abaixo expostas. Aí eu vou trazer, naturalmente, a fundamentação jurídica histórica dessa tributação e, ao final, vou dizer, pela súmula CARF número 2, não conheço do presente recurso voluntário. Perfeito. Tá ótimo o seu voto, eu achei fantástico, mas acho que era só esse ajuste mesmo, que ficaria melhor.
Tá, vamos dar o conhecimento então. Francisco, como vota? Com o relator. Relatório, como vota? Com o relator. Renata, como vota? Também voto com ele. Rafael, como vota? Eu acompanho o relator. Ana. Eu acompanho. Luiz. Aliás, tinha que ser Luiz antes, depois da Ana. Mas tudo bem. Luiz, como vota? Eu voto por não conhecer e não entrar nos detalhes da inconstitucionalidade. Apenas reportar-se ao enunciado 2. Tá, mas você vota com o relator? Vota pelas conclusões. Vota pelas conclusões, eu imagino, né? Isso, segue pelas conclusões. Tá. Tá. E o relator? Então tá. Então, pode seguir, então, Márcio. Pode seguir, Márcio. Seguir para onde? Tem outro agora? Agora é o Gregório. Já concluiu o meu, é 404. Agora é o Gregório, 405. Inclusive, eu sugeri que a gente fizesse uma pausazinha de 15 minutos. A gente já está com 1h45 de sessão. Acho uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia. Aqui, ó, tem uma pessoa querendo falar com vocês. Ai, como ela é fofa! Márcio, nesse item aqui, me ajuda na redação aqui dessa final. Acordam os membros do colegiado. Não conhecer por fugir da competência do conselho. Por incompetência do conselho. Em analisar a questão de constitucionalidade e legalidade. Os termos do enunciado da súmula 2, né? Isso. Mas é interessante, Francisco, que ele fala lá no enunciado da súmula 2 sobre inconstitucionalidade, né? Mas aí a gente está também tratando de ilegalidade do decreto 3048, tá? Mas que bem ou mal é uma ilegalidade, mas é uma inconstitucionalidade. Reflexa de nível STF. Isso. Tá, não tem sido recurso voluntário por... Fica melhor no teu voto. Não, é nos termos da súmula número 2 do CARF. Nos termos da súmula 2 do CARF. Até porque a súmula 2 precisa ser mencionada, então, nos termos da súmula 2 do CARF. Ok. Agora esse é o do Gregório, né? A gente vai intervalo. Vai dar intervalo? Quer fazer intervalo? Agora é 3h15, a gente começou 1h30. Então tá, vamos fazer uns 15 minutos de intervalo, então. Natália, pode parar a gravação. Oi, doutor. Vou parar a gravação.